Meus irmãos, estamos aqui hoje em um culto especial, culto de ceia, né? Todo culto já é especial por si próprio, por ser uma convocação solene para a igreja se reunir e adorar a Deus. Mas, nessa noite, como em todo primeiro domingo, nós nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor. Esta mesa que mostra a aliança que Cristo fez conosco, né? Na cruz do Calvário. Cristo selou esta aliança que não tem fim, é uma aliança firmada única e exclusivamente através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio pregar aqui na igreja, é um privilégio ímpar estar aqui, poder abrir a Bíblia, ler e pregar, isso não tem preço. Então eu peço a você, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, que durante o culto você preste atenção única e exclusivamente em adorar a Deus e estar atento a ouvir a sua voz. Segundo, vamos combinar algo? Quem fala sou eu e você escuta, ok? Nada de ficar batendo papo, conversa paralela. E o que você quiser perguntar e não entender, pergunte aos pastores depois do culto. Estou falando isso porque o culto deve ser um ambiente de silêncio, de respeito, e temos que estar atentos a ouvir o que Deus tem a dizer. Então, quando alguém ficar conversando muito alto na igreja, cutuque o irmão e fale assim: irmão, eu quero ouvir a palavra. Você poderia diminuir um pouquinho? Pode fazer isso. Amém? Você está autorizado a fazer isso, tá bom? A não ser que seja um visitante que não está acostumado com a igreja e ouvir a palavra. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. A Bíblia, lembrando a você, a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, eterna, pura, santa, perfeita, portanto, autoritativa e, portanto, deve ser tratada como tal. Abra a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 22, Números 22, versículo 41, faremos a leitura até o versículo 12 do capítulo 23. Números, capítulo 22, versículo 41, até Números, capítulo 23, versículo 12. Todos acharam, amém? Números está no Antigo Testamento, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da sua Bíblia, ou, para os judeus, no original, é a Torá. Então, você vai abrir na Torá, no livro de Números, para nós, Números, mas para os hebraicos, Bemidbar, que significa no deserto. Números, capítulo 22, versículos 41 até 23, Números 23, 12. Façamos a leitura, acompanhe comigo, eu estou com a Bíblia Almeida, revista e atualizada. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então, Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura, Yahvé me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então, subiu a um morro desnudo. Encontrando-se Elohim com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então,
Yahvé pôs a palavra na boca de Balaão: torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Oremos. Deus Trino, Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Eterno, Senhor dos Exércitos, nós te louvamos pela tua presença, ó Yahvé, te agradecemos por tudo o que tens feito por nós, através do teu Filho, o Messias, o ungido, Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se encarnou. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por nos reunirmos aqui para cultuarmos o teu nome. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações através da tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida com graça e poder, a fim de que sejamos edificados. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos aqui diante de uma história, eu acho que é uma história muito conhecida, né? Quem já ouviu falar de Balaão aqui? Levante sua mão. Eita, tem gente que não anda lendo a Bíblia, hein? Tem gente que não anda lendo a Bíblia. Balaão é uma história muito conhecida, muito mesmo, tá? Inclusive o episódio da mula, né? Quem já ouviu falar do episódio da mula de Balaão, a mula que falou com o profeta Balaão? Levante a mão. Puxa vida, é muito conhecido, né? A mula falou, né? Balaão realmente é um personagem muito conhecido na história bíblica. E muitos se confundem. Como pode Balaão ter a sua boca aberta e falar os oráculos de Deus? Na verdade, são 4 oráculos. Tá? São 4 profecias pronunciadas por Balaão. Né? E nós vamos falar um pouco, eu vou tentar resumir bem aqui, esses oráculos, que são 4, e ocupam os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Números. Veja que são capítulos extensos, mas eu vou resumir bem eles e nós vamos conseguir fazer um panorama desses oráculos. Mas a história é muito importante, senão não estaria ocupando tanto espaço aqui na Bíblia, né? Especialmente no livro de Números, que para Israel se chama No Deserto. Esse livro, ele conta a trajetória do povo de Deus através do deserto, desde o Sinai, quando eles saem de Israel, até as planícies de Moabe, de fronte de Jericó, do lado de lá do Jordão. Nós sabemos que Israel, ele acampa nas planícies de Moabe, tá? Lá no alto havia uma planície, Israel sobe até ali, de lá eles conseguiam ver a cidade de Jericó, tá? Naquele local, Moisés repete a lei em Deuteronômio, e dali eles conseguem ver a primeira cidade dos cananeus,
que seria a cidade de Jericó, cercada por grandes muralhas, fortificações incríveis para aquela época. Realmente, até a arqueologia desenterrou muito que fala sobre Jericó. A cidade de Jericó, ela foi destruída quando Josué, ele atravessa o Rio Jordão e entra em Canaã. Vocês sabem a história, né? Vocês estão afiados, não é verdade? Quando Josué rodeia a muralha 7 vezes e toca a buzina e a muralha, ela cai. Só uma pessoa escapou. Quem era? Raabe. E tem tudo a ver também com essa história, né? Por que Raabe, ela escapa? Ela fala para os espiões enviados por Josué, olha, ela esconde os espiões e diz, olha, eu sei o que Yahvé fez com os outros povos. Eu sei que Yahvé deu vitória, tirou Israel do Egito. E eu sei que ele entregou essa cidade nas mãos do seu povo. Então lembrem de mim quando vocês entrarem aqui. Raabe, a prostituta, ela é poupada por causa da sua fé em Yahvé. Ela creu que Yahvé entregou aquela cidade nas mãos dos israelitas. E aí vocês conhecem a história. Então essa era Jericó. E lá, do outro lado do Rio Jordão, aproximadamente a 11 quilômetros de distância, não é tanto, né? É perto. Lá em Moabe, naquelas planícies, estavam acampados os exércitos de Israel e o povo judeu. E quem morava lá? Estavam prontos para a guerra. Você precisa entender primeiro o capítulo 21 de Números. Quando você segue a narrativa, tá? Porque o livro de Números é predominantemente escrito em forma de narrativa, é uma história. São histórias que são contadas, também existe lei ali, poesia, mas são história, é uma história real. E lá no capítulo 21, Deus dá vitória a Israel sobre o rei Arad, um terrível rei que estava naquela região. Depois Israel vai marchando resoluto e vence 2 reis poderosíssimos ali. Sion e Og, rei de Bazã e o rei dos amorreus. E eram reis fortíssimos, com um exército poderoso, reis de grande estatura. Lembra de Golias? Era mais ou menos um povo forte, um povo alto. E agora, depois de vencer esses reis, eles estão indo na direção da cidade de Moabe. Imagine você o pânico que os moabitas estavam sentindo naquele dia. Sabendo que Israel está chegando, sabendo que o povo de Israel venceu Arad, venceu Og, venceu Seom, venceu os egípcios, venceu o exército de Faraó, milagres foram realizados, o Mar Vermelho se abriu. Você acha que isso não se espalhou? Ah, espalhou. Não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha Telegram, mas aquele terror se infundiu sobre todas as nações da circunvizinhança. E eles estavam amedrontados. Essa era a verdade. A fama se espalhou. E aí chegamos na nossa história, o capítulo 22 de Números. O nome de Balaão, ele é repetido 56 vezes no livro de Números. Sabiam disso? 56 vezes. E ao todo, mais de 60 vezes na Bíblia. Então, olha a importância de Balaão. Ele é citado no livro de Pedro, ele é citado no livro de Judas, e ele é citado no Apocalipse. Então, não era qualquer um. Isso prova que ele era um personagem real, de carne e osso. Não é uma história, não é um mito. Ele existiu. Balaão existiu. E a nossa história começa, dentro desse contexto, no capítulo 22, versículo 1, tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. É tipo o Maduro sabendo
que os Estados Unidos mandou um submarino nuclear, um porta-aviões, não sei quantos destroyers, um monte de navio de guerra, helicópteros Apache, aviões de reconhecimento, mais de 4.000 mariners, é mais ou menos isso. O que está na cabeça de Maduro? Estou perdido. E é isso aqui o Moabe. É o Maduro daquela época. Estou perdido, olha só. Israel está vindo com tudo aqui. Eu sei muito bem o que Deus fez através de Israel. Ele sabia. E bateu o desespero. E a ideia dele, versículo 4. Pelo que Moabe disse aos anciões midianitas. Ele chamou todo o governo, né? Chamou o Supremo, chamou o governo, chamou todo mundo. Vamos ver o que nós vamos fazer, o que vai acontecer. Ele chama todos os anciões de Moabe. Os príncipes, os juízes, todos os anciãos, homens de respeito. E olha, o que nós vamos fazer? E ele diz, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Então, aqui esse personagem é Balaque. O que ele era? Rei da onde? Dos Moabitas. Ele chama o povo dele lá, os anciãos, olha, esse povo vai lamber a gente como o boi lambe a grama. Estamos perdidos. Não tem como lutar contra eles. O que estava na mente dele? Vencer o faraó, o império mundial, né? Faraó. Abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Recentemente, venceram Araque, venceram Og, venceram Sion. Estão perdidos. Ele reúne todo mundo, ele dá o aviso, em versículo 5 ele diz, enviou ele mensageiros a Balaão, agora Balaão aparece. A Bíblia não fala muito da sua família, sua descendência, mas dá alguns detalhes importantes. Enviou o mensageiro a Balaão, ele era filho de Beor, um tal de Beor, que nós não sabemos que era, mas ele é de Petor, que segundo os teólogos é a mesma que Pitur, uma cidade que ficava próximo ao rio Eufrates. Na verdade, era um dos afluentes do rio Eufrates, ficava essa cidade, Pitur. Então, estava ali o rio Eufrates, e um dos afluentes ali do rio estava a cidade onde Balaão morava. Por isso que em algumas traduções aí que vocês estão usando, está falando que ele mandou buscar Balaão no rio, junto ao rio. Em algumas versões está junto ao Eufrates. É a mesma coisa, porque o rio aqui é o rio Eufrates. Então, Balaão era de Petor, morava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo. O que significa isso? Na terra dos filhos do seu povo. Não precisa saber hebraico, nem aramaico, nem grego. Filhos do seu povo, é a sua terra natal, a sua descendência. Então, Balaão morava lá em Petor, que era a cidade dos seus antepassados, dos filhos do seu povo. Só que é um detalhe que a gente merece dar uma parada. Sabe por quê? A terra do Eufrates era o rio que irrigava toda a região da Mesopotâmia. Ela está ligada ao berço da humanidade. Lembra lá do livro de Gênesis, onde tinha o rio Tigre e o rio Eufrates. Foi ali que a humanidade foi criada, naquela região, na Mesopotâmia, que onde hoje está localizado grandes civilizações, como, por exemplo, o Iraque, o Irã. Eles fazem parte dessa região, que era a região do antigo império da Babilônia. Isso mesmo. Eufrates, Babilônia, Caldeu. A Babilônia é o berço da imundície da terra, é o berço da confusão, é o berço das religiões da terra, que começaram ali em Babel, que foi construída pelo grande Nimrod. E ali foi aonde nasceu esse profeta. Significa que Balaão, ele teve uma grande influência do paganismo. E uma das características da religião dali do Eufrates era
o ocultismo, a adivinhação, a invocação de espíritos, tá? E o politeísmo. Acreditava-se que poderia influenciar os deuses a ponto dos deuses mudar a sua opinião, a ponto dos deuses fazer aquilo que era determinado pelos homens, né? Oferecia-se um sacrifício, e ali oferecia aquele sacrifício aos deuses, e aí os deuses, tá bom, legal, tipo uma macumbinha, né? Uma macumbinha, olha, vamos fazer uma macumba, né? E aí os deuses vão destruir a pessoa, acabar com fulano, com ciclano. Então, na Mesopotâmia, os deuses caldeus, eles acreditavam, né, os caldeus, que os deuses poderiam, inclusive, mudar de opinião, né? Tipo, quem dá mais? Eu vou matar eles. Aí, não, eu vou te oferecer tal coisa. Aí Deus, tá bom, então eu vou fazer isso. Assim, mais ou menos, era aquela religião. E eles, quando buscavam os deuses, por causa do início, o berço da civilização, eles tinham alguma noção de sacrifício. Ele fazia algum tipo de sacrifício, derramava sangue, né? Faziam oferendas e se dirigiam aos seus deuses, que eram inúmeros. E às vezes, irmãos, era tanto Deus que eles faziam um monte de sacrifício, né? Um monte, já que eles não conheciam por que estava acontecendo tal coisa, então eles ofereciam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacrifícios para cada Deus. E quando era meio indefinido, vamos fazer 7, porque 7 era um número da totalidade. Então faz 7 sacrifícios, oferece aos deuses e eles vão nos atender. Então, repare, essa era a terra de quem? De Balaão. Quando Balaque, eu estou levando vocês a raciocinar comigo durante o sermão, tá? Quando Balaque manda buscar Balaão, lá na Mesopotâmia, de cara, nós sabemos o quê? Que Balaão era um cara conhecido. Ele era conhecido pelas suas adivinhações. De fato, quando chamamos Balaão de profeta, é um grande erro. Muitos pregadores, até teólogos, até reformados às vezes, Balaão, profeta. Não. A Bíblia chama ele de adivinho. Josué, no capítulo 13, diz, Balaão, o adivinho. Texto nenhum chama ele de profeta. Inclusive, no Novo Testamento, não chama ele de profeta. Chama ele de adivinho. Então, na verdade, ele fazia adivinhações através das vísceras, através do sangue dos animais, que era oferecido em sacrifício. Então, Balaão era um adivinho, conhecido. Era tipo a mãe de Iná dos moabitas. Todo mundo conhecia. Vai lá na casa do profeta tal, que ele vai dar uma boa profecia para você. Ele vai chegar lá e vai dizer isso que eu digo, você vai sair de lá feliz. É mais ou menos isso. Então, raciocine comigo, Balaque manda chamar Balaão. Chama ele lá. Vai buscar o homem. Para quê? Para fazer o quê? Encantamentos. Né? Era o que ele sabia fazer. Então, os enviados vão até lá. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, ele manda o recado, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando de frente de mim. Vai lá e diz para Balaão, os caras saíram do Egito, estão bem na minha cara aqui, estou perdido, Balaão. Versículo 6, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Então qual era o objetivo? Vem, Balaão, amaldiçoa eles. Vai lá, faz um encantamento, amaldiçoa esses caras para mim vencer eles, porque eles são mais poderosos do que eu. Eles são numerosos, são fortes. Vem logo, Balaão, vem fazer alguma coisa aqui, amaldiçoa eles, vem. E olha, um detalhe importante, porque sei que a quem tu abençoares será
abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então repare, olha o que eles falam a respeito de Balaão. Qual era a fama dele? O que Balaque diz? Olha, vem, amaldiçoa, porque eu sei, Balaão, que a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado, e a quem tu abençoares será abençoado. Eles criam, né, que havia algum tipo de poder intrínseco nas palavras de alguém. Você já ouviu isso no movimento neopentecostal? Há poder nas suas palavras. Não fale isso, porque senão vai acontecer. Como se a palavra de algum homem pudesse mudar aquilo que Deus determinou. Já estou dando spoiler, né? Como se o homem tivesse poder de amaldiçoar alguém. Chega alguém lá, Talita, agora você vai ver, você está amaldiçoada. Não pode. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, você está amaldiçoado agora. Você já viu isso? Pessoa que lança maldições, né? Então, a quem tu, eu sei, Balaão, vem logo, porque a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado, quem tu abençoar será abençoado. Então eles criam que realmente Balaão deveria ter esse poder, né, através dos encantamentos. Mas há algo muito mais sério do que isso aí. Há algo muito mais profundo nessas palavras. Todo o texto de Números 22 a 24, ele tem um fundamento. E o que gira em torno de tudo isso é a aliança. São as alianças, especialmente a aliança que Deus fez com Abraão e com todo o seu povo que viria a partir da fé de Abraão. Então, repare, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, o que ele fala? Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é coincidência. Repare que é a mesma palavra que Deus profere a respeito de Abraão. Agora o rei Balaque está colocando ela para Balaão, como se Balaão tivesse esse poder. Mas no caso de Abraão, não é Abraão que abençoa, e não é Abraão que amaldiçoa. Repare bem, Deus fala para ele, eu abençoarei quem te abençoar. Eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Quem tem poder para abençoar alguém ou amaldiçoar alguém? É Deus. É Deus. E ele disse a respeito de Abraão, quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Mas agora, Balaque está dizendo, vai lá, Balaão, porque eu sei que você tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E o pior, ele é buscado para amaldiçoar quem? A Israel, a quem Deus abençoou. Balaque, presta atenção, irmãos, ele manda buscar Balaão para amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E Deus falou, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e abençoarei quem te abençoar. E ele faz aliança com Abraão. O que tem a ver Balaão com o dia de hoje? Nós vamos juntar esse quebra-cabeça aí. Porque as bênçãos advindas do pacto que Deus faz são irrevogáveis. Pode amaldiçoar à vontade. Pode falar o que quiser. Porque Deus só abençoa aquele que Ele abençoou. E só vai amaldiçoar aquilo que Ele amaldiçoou. Você crê nisso, amém? E aí, eles vão lá buscar Balaão. Versículo 7. Então foram, fiquei sem anotação. Então foram-se os anciãos dos moabitas
E os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço do quê? Eles levaram o preço do quê? Preço do encantamento. Está vendo como? Quem era Balaão? Era um profeta? Ele era um homem de Deus? Não! Ele é um adivinho. E ele vai ser pago para amaldiçoar. É o preço dos encantamentos. Então, o que ele vai fazer? Encantamentos. E aí ele vai pagar por esses encantamentos. Tá bom? Então, você vê que eles estão indo lá, eles vão pagar. Parece até hoje, né? As pessoas pagam, né, por certas coisas que são fúteis e não tem efeito nenhum, não tem valor nenhum. Então, eles vão lá com o preço dos encantamentos, chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como Yahvé me falar. Então, os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Lógico, ele conhecia Yahvé, a fama de Yahvé chegou lá. Mas não é que Balaão tinha intimidade com Yahvé, era a intimidade que ele tinha do ofício dele de encantamento, de se referir a todos os deuses. Ele se dirigia aos deuses, e para ele Yahvé era mais um desses deuses, né? Então ele diz: ó, fiquem aí, eu vou ver o que ele vai dizer. Agora, o que nos choca é que Deus vai falar com ele. É incrível isso, né? Balaão lhes disse: ficai aqui e vos trarei a resposta. Veio Deus, aquele Elohim, no original, a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para me disser: eis que o povo que saiu do Egito sobre a face da terra, cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combater, lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: o que Deus disse? Não irás. Repita comigo: não irás. Não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Então está aqui a chave de tudo, ó. Não se confunda. Deus diz a ele o quê? Não vai. Você não vai amaldiçoar eles, porque eles são um povo abençoado. Não ouse amaldiçoar o meu povo. O Senhor nos diz, ainda hoje: não ouse amaldiçoar o seu povo que ele abençoou. Ele diz: está aí, não é para ir. Só que, diz aqui, respondeu Balaão a Deus. Balaque, versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Então, eles voltam: olha, não deu certo, Balaão disse que não vem. Balaão não quis vir, fez charminho, disse que não vem e não adianta. O que Balaque vai fazer? Espera aí, eu acho que o preço está muito baixo. Vamos pagar mais. E não é só dinheiro agora, vamos dar honra para eles. Vamos fazer um churrasco, vamos queimar uma carne, vamos pagar um bom preço. E aí ele vem, volta lá e chama de novo. Eles vão lá. Versículo 15. De novo enviou Balaque, príncipe, maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, rei de Zippor, peço-te, não demores a vir, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse toda a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fique aqui essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Olha, que mentiroso hipócrita, né? O que Deus falou para ele? Não vá, não amaldiçoe. Eles são um povo abençoado. Se tu fosse Balaão, o que você fazia? Tinha que fazer o quê? Não adianta. Olha, Deus falou para mim não ir, mas
espera um pouquinho aqui, eu vou ver o que Deus fala. Eu vou ver o que Deus vai falar de novo. Eu vou dar um salto na história, porque nesse intervalo de tempo, o que vai acontecer? Ele vai insistir, e Balaque vai dizer, o Senhor vai dizer a Balaão, então vai, mas diz só o que eu mandar. Você não vai dizer o que eu não mandar, vai. E aí você conhece a história. E aí, para surpresa nossa, não de Deus, Deus não tem surpresa, tá? Você pode fazer o que você quiser, você não vai surpreender Deus. Você não vai surpreender Ele, porque Deus é Deus, Ele não é você, Ele não é ser humano, tá? Para surpresa nossa, quando Deus fala vai, Ele vai. Irmão, vamos abrir um parênteses. Não parece até muitos de nós, né? Que está claro, já Deus fala, não faz isso, não faz. Aí você, não, mas eu vou procurar a resposta tal. Mas não vai, Deus está falando lá para não ir. A Bíblia diz para não ir. Não, mas deixa eu tirar uma palavra, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver o que caiu. Aí cai uma coisa que não tem nada a ver. Zaqueu subiu na árvore. Não, mas não é isso aqui não, vou abrir de novo. Aí você consegue, não, subiu na árvore, significa subir. Aí você dá um jeito e vai. E você vai. E Deus disse, não vai. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E aí como Deus falasse, tu quer ir, então vai. É isso. É como se Deus falasse, tu quer isso, Stefano? Né? Você já sabe que não é para ir, então vai. Aí o que Deus está fazendo com isso? Mostrando o coração de Balaão. Não é que Deus estava esperando, agora eu me arrependi. O certo seria esse, né? Tá bom, Deus, eu não vou não. Aí ele vai mesmo. Aí o cara pega a jumenta e vai. Aí daqui a pouco a jumenta para, não quer ir, ele surra a jumenta, aí a jumenta vai de novo, e ele surra de novo, aí Deus abre os olhos dele, e nisso antes a jumenta fala, já pensou, o cara sentado na jumenta, aí a jumenta, por que você me bateu? Pelo amor de Deus, né, irmão? Você está lá, né, dando comida lá para aquele cachorrinho chato lá, aí um dia você lá, aí o cachorro vira para você, por que você está fazendo isso comigo? Você ia desmaiar de terror. Balaão, perceba o seguinte, ele está tão obstinado, ele está tão ganancioso, tá? Porque Pedro, né, na sua epístola diz que ele amou o prêmio da injustiça. Judas diz que ele é avarento, e a avareza cega, o amor ao dinheiro cega, e ele não percebe que a mula está falando com ele. Vamos lá, porque você me bateu, eu sou tua mula predileta, que te carrego há tantos anos, ele você, e fica caindo aqui em cima do meu pé, não quer andar. Aí Deus abre os olhos dele, e ele vê o anjo do Senhor, dizendo, olha, se a mula não impedisse, eu passaria a espada em você, agora vai, você não está indo, vai, e ele vai, de novo. Mas aqui no hebraico, Deus está usando um artifício literário que talvez você não tenha prestado atenção até hoje. O que Deus está falando para o adivinho, mau caráter? Se eu abrir a boca da mula, eu vou abrir a sua também. Indiretamente, Deus está comparando ele com a mula. Você é uma mula. Você é teimoso. Eu abri a boca do asno e vou abrir a sua. É isso que o escritor aqui, inspirado pelo Espírito, quer realçar. Então não podemos nos espantar, porque Deus ele pode usar qualquer pessoa, e não significa que aquela pessoa é de Deus. Não significa que aquela pessoa tem uma grande intimidade com Deus. Mas Deus é soberano em suas ações, e Ele usa quem Ele quiser. E ele está mostrando aqui a Balaão que a despeito da sua avareza, dos seus encantamentos, das suas maldades e ganância, Deus é poderoso para abrir a boca da mula e a boca do falso profeta. Deus é poderoso para fazer isso. E aí, Balaão segue. Chegamos lá no versículo 13, então Balaque disse, rogo-te que venha comigo, capítulo 23 agora, tá? Então Balaão disse a Balaque,
edifica aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Isso aqui não é nenhum ritual da lei. O livro de Levítico não manda fazer 7 altares, 7 carneiros. Não, isso aqui era um costume babilônico, de invocação aos deuses. Então, ele está preparando ali os encantamentos. Olha como Balaão é ruim, cara. Ele está preparando os encantamentos, porque ainda de uma forma tola, ele acha que vai poder comprar Deus, fazer Deus mudar de opinião a respeito de alguma coisa. Deus não vai mudar a opinião dele. O que ele determinou, ele vai fazer. Sabia disso? Amém? O que Deus determinou ao teu respeito, ele fará. E ninguém pode impedir o que ele vai fazer com você. Ninguém. Não tem jeito. Não tem jeito, Jéssica. O nome das suas filhas já estão escritos. Todos os dias da vida delas está escrito no livro do Senhor. Quando nós pensamos assim, nós descansamos mais em Deus. Porque o que Ele falou não pode ser impedido. Amém? E aí, Balaão faz os sacrifícios, né? Disse, mas Balaão a Balaque, versículo 3, fica-te junto a teu holocausto. Eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que mostrar, tu notificarei. Então subiu a um morro desnudo, lá em cima, uma planície. Encontrando-se com Balaão, este lhe disse, preparai 7 altares, para cada um oferecei um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, e disse, torna para Balaque e falará assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então vamos agora chegou, é a hora, vamos ver o que ele vai falar. E Deus manda, volta, e eu vou botar a palavra na tua boca. Irmãos, repare, o profeta falso, né, o adivinho, ele quer amaldiçoar, a questão é que ele não consegue fazer algo contra o que Deus determinou. Ele não consegue. E toda vez que ele tenta amaldiçoar, o que Deus faz? Deus abençoa. Deus abençoa. E todas as bênçãos que você verá aqui, e aí tem tudo a ver com o que nós vamos fazer hoje à noite, nós vamos celebrar uma aliança, tudo está de acordo com a sua aliança. A aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Isaac, com Jacó, tudo isso está embasado em Gênesis. E não tem como mudar a palavra de Deus. Não há como alterar aquilo que Deus determinou. Não tem como alterar a aliança que Deus fez. Não tem como. É impossível. Então, começa o primeiro oráculo. Tornando para ele, eis que estava junto ao holocausto, ele e os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse. E agora, o texto muda de narrativa para poesia. E você vê vários paralelismos, repetições, uma construção literária muito bonita aqui, que Deus põe na boca do adivinho Balaão. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Aqui está um texto maravilhoso. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ele não consegue. Como posso? E aí Deus mostra o que ia fazer. Olha que coisa interessante. Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Primeira coisa que Deus mostra a ele, Israel é um povo que não é reputado entre as nações. Em outras palavras, ele foi separado, ele foi eleito, ele foi escolhido. Ele é o meu povo, ele não é reputado como os outros, ele é único.
Ele não pode ser amaldiçoado. Quem contou pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Ele não consegue amaldiçoar, pelo contrário. Esse oráculo mostra 2 promessas que Deus faz a Israel. A promessa de ser um povo único, exclusivo, particular, pertencente a Deus, separado pelo Senhor. E a segunda é que Deus faria eles prosperar como as areias do mar, como a estrela do céu. E ele está dizendo, olha, veja bem, eles nem entraram em Canaã, mas o que Deus mostra a Balaão, eu vou multiplicar este povo. E Deus falou isso a Abraão, eu multiplicarei a tua descendência, olhe para o céu, veja as estrelas, conte se puder, assim será a tua descendência. Como eu posso impedir isso? Eis que eu vejo Israel, é um povo que não dá para contar. Não tem como destruí-los. Depois desse oráculo, Balaque fica macho, né? Versículo 11. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente o abençoaste. Caramba, eu paguei a você, rapaz. Como é que tu faz isso? Mas ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, rogo-te que venha comigo a outro lugar. O que ele pensou? Deve ser um lugar. Eu acho que tem que subir no monte, tem que ir para outro lugar. Aí vai dar certo a profecia. Vamos lá, vamos fazer uma vigília no monte, vamos subir lá, 40 dias, vamos subir, vai dar certo. Nós vamos fazer Deus mudar de opinião. Vamos lá, vamos mudar de lugar, Balaão, vamos para outro lugar. Balaão continua. Verá somente parte mais próxima dele, não verá tudo. E amaldiçoa-me dali. Vai ver que tem algum cara bom lá em Israel, então vamos ver só uma parte deles lá, não vai ver todo o povo, de lá de cima você vai amaldiçoar. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui, junto do teu holocausto. Eu irei ali, ao encontro do Senhor, lá vai ele de novo, cara. Mas é chato esse adivinho, né? Encontrando o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto ao holocausto os príncipes dos Moabitas com ele, e perguntou-lhe, pois Balaque, que falou o Senhor? Lá vem bomba de novo. Repare que no primeiro oráculo, o que está em foco é o povo de Israel, não é? Ele fala, é um povo abençoado, é um povo que vai se multiplicar, não adianta. Agora, no segundo oráculo, o que está em foco é o próprio Deus, a natureza de Deus. Olha o que ele diz, isso é muito importante para a gente, olha. Vindo aí ele diz, então proferiu a sua palavra, 18, levanta-te Balaque, ouve, escute-me, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como eu, como você. O que você está pensando, Balaque? Isso aqui está fundamentado em quê? Na aliança. Deus não é homem para que minta. O que ele disse? Eu vou abençoar Israel. Eu vou dar a terra de Canaã a Israel. Em outras palavras, Balaque, não adianta, tu vai ser destruído, não tem como. Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para se arrepender. Como que eu vou mudar a opinião dele? Não tem como. Então agora, o que está em jogo aqui é o caráter de Deus. Antes, o povo de Deus. Agora, o caráter de Deus. Olha, Deus não é homem para que minta. Grave isso na sua cabeça. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O que ele falou, ele não vai cumprir? Será que ele não vai cumprir o que ele disse? Será que o que ele falou
Será que o que está representado aqui nessa noite, todas essas coisas, toda a sua aliança, o seu pacto, tudo a teu respeito, ao meu respeito, a respeito do seu povo, será que ele vai mentir? Será que ele vai se arrepender? Porque tem gente até hoje que pensa, Deus salvou, agora não salva mais. Deus me ama, agora não ama mais. Deus me salvou, agora não salva mais. Como se Deus mudasse de opinião toda hora. Mas Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar, não tem poder. Não viu iniquidade em Jacó, mas Jacó não era iníquo. Jacó não pecava. Mas aquele que Deus não vê mais iniquidade, é abençoado por ele. Aos nossos olhos há tanta falha, mas Deus diz na boca de Balaão, não viu iniquidade em Jacó. Ele diz, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamação ao seu rei. Deus os tirou do Egito. A força deles são como a do boi selvagem. Deus os tirou do Egito. Deus está no meio deles. Deus está no meio de nós. Seu nome é Yahvé. Yahvé significa o Deus presente. Sabe onde está escrito Yahvé? Quando Moisés pergunta, quem me enviou? O que eu vou falar para Faraó? Quando ele perguntar quem te enviou? E Deus diz, Yahvé, eu sou o que sou. É o Deus presente. E é isso que Balaão falou, Deus está no meio deles. O que eu vou fazer contra eles? Deus está no meio deles. Deus está presente. A força deles é como boi selvagem, pois contra Jacó não há encampamento, não vale encantamento. Irmão, pode botar o nome na boca do sapo, na boca do siri, na boca da celeluia, se é que ela tem boca, na boca do rato, na boca da cobra, na boca do esgoto, põe a boca que você quiser, porque contra Jacó não vale encantamento. Pode fazer o encantamento que quiser. Deus não muda de opinião. Deus não muda a sua palavra. Deus não volta atrás. Não. Contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não tem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Que coisas tem feito Deus por esse povo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não há pecado que Deus não perdoe, não há iniquidade que Deus não limpe. Deus falou através de Isaías, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei branco como a neve. Deus é um Deus que não muda, não volta atrás, não é Deus como homem que se arrepende. E aí, mais uma vez, Gênesis vem à tona, versículo 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se lergue como leão. Não se deita até que devore a presa e bebe o sangue dos que forem mortos. Capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos e Judá, da onde viria o rei Davi, Judá se dobra, todo desajeitado lá, né? Um cara desajeitado, ele se dobra. E Jacó, velhinho, diz, você se dobra como um leão. E como um leão, quem o despertará? O cetro não se arredará de Jacó, até que venha Siló.
Então aqui, repare que todas as promessas estão baseadas na Escritura, então não tem como voltar atrás. Agora Balaque vai aloprar, estamos indo para o final. Ó. Então disse Balaque a Balaão, nem amaldiçoará, nem abençoará. Olha, chega a ser ridículo o que está acontecendo aqui, não é? É uma cena ridícula. O jumento falando, o cara teimando, agora Balaque pagando, não adianta pagar, e é como se Balaque falasse, olha, poxa, você não quer amaldiçoar, mas pelo menos não abençoa, né? Já que não pode amaldiçoar, não abençoa, pelo amor de Deus, não abençoa. E aí, porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão, ora, vem e te levarei a outro lugar. Vamos mudar o lugar de novo. O cara chato. Te levarei a outro lugar. Parece lá bem aos olhos de Deus que dali me abençoa. Então, Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos, 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. O que está acontecendo aqui? Ele sobe, no original, vamos ao alto de Baal, onde eram feitas adorações a Baal, aos deuses cananeus, vamos ao alto, a Baal Peor. Vamos lá, vamos e lá você vai amaldiçoar. Só que agora Balaão vê que não adiantou nada fazer agouros. Não adiantou fazer encantamento. Esses 2 últimos oráculos são diferentes dos outros. Algo acontece aqui, nesses 2 oráculos finais. E eles são especiais, porque eles têm tudo a ver conosco. São oráculos messiânicos. Eles apontam para o rei que viria. Então Balaque leva ele até lá, versículo 2, né? Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo suas tribos, dessa vez veio o Espírito sobre ele. O Espírito de Yahvé, o Espírito de Elohim, ele vem de uma forma poderosa e toma Balaão e diz, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. Por que ele está dizendo de olhos abertos? Eu não estou em transe agora. Eu não estou fazendo um teatro. Como de certos profetas que pulam, rodopiam, né, giram no manto, faz o teatro para transparecer uma certa espiritualidade. Mas Balaão diz, eu estou de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se perante os olhos de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Que rei seria esse? Um rei que se levantaria mais do que Agag, cujo reino seria exaltado. Deus tirou do Egito Israel com forças, são como bois selvagens, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou como leão, e como leoa, quem despertará? Benditos que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Agora ele cita Gênesis. Agora ele muda. Benditos que te abençoarem e maldito os que te abençoarem. A história acaba com o rei muito irritado. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, bateu palmas e disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa
Eu disse que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. E é verdade. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também, os teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, o que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará o teu povo nos últimos dias. E o último oráculo é escatológico. Veja o que esse povo fará ao teu povo nos últimos dias. Balaque mandou ele embora. Vai embora, some daqui. Já me perturbou, eu vou. Mas olha a palavra do Senhor. O que esse povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então esse oráculo, ele é escatológico. Ele é um oráculo que corresponde aos nossos dias. Olha o que ele diz. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante os olhos abertos, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto, ou seja, muitos dias depois. Uma estrela procederá de Jacó. Os magos disseram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos até aqui para adorá-lo. De Israel subirá um cetro, é o instrumento do governo do rei, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão de Seir, seus inimigos também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Amém. Até aqui é o nosso texto. De Israel virá o dominador. Depois tem alguns oráculos mais direcionados a outras nações. Mas toda essa história, é importante trazermos ela à nossa mente. Quando essa história foi escrita, o povo de Israel estava caminhando em direção a Canaã. A vitória já era certa e garantida, porque havia promessa de Deus para aquela nação. A aliança de Deus com Israel era irrevogável. Nada poderia impedir o que Deus disse a Abraão, Isaque, Jacó, José, aos pais. Nada poderia impedir. Porém, na caminhada, Israel passaria por lutas. Israel passaria por decepções. Se levantariam Balaãos, querendo amaldiçoar, querendo pôr em dúvida aquilo que Deus prometeu, querendo colocar em xeque a promessa de Deus a respeito do povo. Mas Deus, através desse texto, Ele mostra claramente que Israel é um povo separado, é um povo único e escolhido, que as bênçãos prometidas a Israel são irrevogáveis. Aí Ele faz Israel lembrar do seu caráter. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa. A palavra arrepender no hebraico, voltar atrás do que Ele prometeu. Deus, o que Ele diz, Ele fará. Ele lembra que contra Israel não vale encantamento. E o futuro do seu povo, que foi prometido, não poderia ser revogado, porque havia uma aliança entre Ele e o seu povo. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que a aliança de Abraão veio até nós, através da fé. Através da fé somos filhos de Abraão. Através da fé, aquelas palavras que Deus falou a Abraão, elas servem para mim e para você. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Estamos caminhando rumo à terra prometida, meus irmãos.
Estamos indo para Canaã. Há uma terra de delícias, um paraíso restaurado e reconstruído que nos espera. A Nova Jerusalém, a cidade do Deus Altíssimo, há milhares e milhares de anjos, ao sangue da aliança, que fala mais do que o de Abel. Foi feita uma aliança conosco, uma aliança muito superior, uma aliança que nos remete ao sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Se para Abraão foi dito, eu abençoarei você, quanto mais a nós, que cremos no Filho de Deus, por causa de quem foi derramado o sangue da nova e eterna aliança. Aquele que disse, eu estarei convosco todos os dias, é o mesmo que Balaão disse, olha, o povo dele está no meio dele. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Balaão viu, é um povo que se reúne, são muitos, milhares e milhares. Este povo está aqui hoje também, a igreja do Senhor. Milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e milhões. E Deus está no seu meio, e no meio deles, disse Balaão, ouve-se aclamação ao seu rei. E nós louvamos o nosso rei, Cristo Jesus, que está em nosso meio. Quem é o homem para amaldiçoar você, Lucas? Ou você, Luiz? Ou você, Ricardo? Ou você, Maria Ângela? Deus não é homem para que minta a teu respeito. Deus não é homem para que minta o meu respeito. Não. O que Ele prometeu para você, Ele fará. E o que Ele te prometeu é muito além do que foi lembrado por Balaão aqui. Muito além. A salvação foi garantida na cruz. Ele é aquele que inspirou Paulo a dizer em Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não deixe o diabo te acusar por causa do teu pecado. Não deixe que os Balaões venham até você, tentando fazer com que você desanime na sua jornada, na sua caminhada. Para esses, Deus diz que jamais Ele vai amaldiçoar aquele que Ele abençoou. No primeiro oráculo, nós aprendemos aqui que somos o povo eleito de Deus. Se as promessas feitas a Israel são eternas, quanto mais a nós, que entramos na aliança do Senhor, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos povo eleito. Você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui. No segundo oráculo, você viu a natureza de Deus. Então Deus não muda. Ele é imutável, João Vitor. Ele não se arrepende. Ele não volta atrás. Ele não muda. Olhe para essa ceia, ela é um sacramento. Ela deveria mover você a seguir em frente, cada vez mais. Ele diz contra Jacó, não há encantamento. Não viva com medo. Não tenha medo. Não tenha medo do diabo, de Satanás, do capeta do seu vizinho. Não tenha medo de ninguém. Porque Yahvé estava no meio deles.
E esse mesmo Yahvé se fez carne. No grego, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o mesmo. Seu nome será Emanuel. No terceiro e quarto oráculo nós vimos a promessa do rei messiânico, ela se cumpriu em Cristo. Cristo Jesus veio. Ele deu a vida por nós. E há um futuro escatológico maravilhoso que nos espera. Porque o leão da tribo de Judá, ele vai se levantar. E ele virá. Ele lutará por nós. Ele dará vitória ao seu povo. E a vitória final não pode ser anulada. Sua aliança, sua promessa, suas bênçãos. Eu dou o título do sermão, do final do sermão, para enfatizar a você hoje que as bênçãos e aliança do Senhor não podem ser anuladas. Não podem ser anuladas. Aquele que Ele salvou não vai rejeitar. Aquele que Ele lavou não pode ser rejeitado. Porque não viu iniquidade em Jacó. Deus olha para você, Ele não vê a sua natureza falha, pecaminosa, não. Ele olha Cristo na sua vida, o que Deus fez por você. Que nessa noite você reflita nisso. Muito mais Deus tem de compromisso com você. Porque hoje você está ouvindo a voz do Senhor Deus através da palavra e através das Escrituras para confirmar a aliança que Ele fez conosco na cruz. Poderíamos imaginar que a história de Balaão não tivesse nada a ver com a ceia. Mas hoje nós vemos que toda a profecia ali contida estava embasada na aliança e nas promessas de Deus. Assim como todas as promessas estão embasadas na nova e eterna aliança de Cristo. Não tenha medo. O parto já está na mão do Senhor. Gerlândia, não tenha medo. Não tenha medo de nada na sua vida. Cristo está contigo. E o que Ele prometeu, com certeza vai acontecer e será. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que sigamos em frente. Que possamos nos firmar nessa palavra. Amém. Contra Jacó não há encantamento. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que volte atrás a teu respeito, Lucas, Kelly. Deus não vai voltar atrás, tá, Laiane? Não vai. Você pode ratear, mas Ele vai botar você no prumo de novo, onde Ele quer. Amém? Vamos ficar de pé.